Meus amigos, nessa manhã nós vamos aprender um pouco sobre os fundamentos de Arquimedes. Sou o professor Wagner e é muito bom estar com vocês nesse dia de hoje. Então Arquimedes ele vem falar sobre a impulsão, a lei de Arquimedes, né? Olha só os tópicos que nós vamos desenvolver nesta pequena aula. Questões sobre a pressão, flutuação no mar e no rio, a flutuação dos navios nos mares, flutuação dos balões, usado como combustível o ar quente, e a imersão dos submarinos. Nós sabemos que os submarinos, o submarino ele fica na superfície ao entrar no mar. E para que ele possa afundar ou mergulhar sobre as profundezas do oceano, ele precisa ter o seu corpo mais denso, né, mais pesado do que a água. Então, ele começa a descer e para ele subir, ele começa a injetar água para fora, quer dizer, tirar água do seu interior. E então ele começa a ficar mais leve do que a água, né? Então ele começa a subir. Biografia de Arquimedes. Arquimedes foi um grande estudioso cientista, viveu no ano de 287 a.C. até 212 a.C., matemático grego, viveu em Siracusa, Sicília, né? E também descobriu a força impulsão. Ele é contemporâneo do rei Eiron. Também ele, naquele evento da coroa de ouro, ele descobre que o rei foi enganado, porque através de sua descoberta, de seu experimento, ele viu que a coroa do rei não tinha o mesmo peso do que uma barra de ouro. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Ourives e a acusação da coroa misturada. Como saber se a coroa era 100% ouro? Olha só, o rei Eiron, ele viu que ele mandou Ourives fazer uma coroa. Ele pegou falou para o Ourives: Ourives, faça uma coroa de ouro, né? Deu uma barra de ouro para o Ourives. E quando ele foi pegar essa coroa, ele pôde perceber, ele ficou encucado. Poxa vida, será que o meu Ourives me roubou? Será que ele colocou algum outro metal misturado com ouro, prata, colocou a prata, alguma coisa para misturar? Mas como ele poderia ter certeza, né? Como ele poderia fazer para tirar essa dúvida? E ele pensou o que fazer, o que ele poderia fazer. Então ele pensou, tem que ser um dos estudiosos. E ele pensou então em Arquimedes. Arquimedes, ele diz a história que ele estava tomando banho na banheira e percebeu que quando ele entrava na banheira, uma porção de água saía da banheira. E ele estudando aquilo, ele viu que a quantidade de água que saiu da banheira é a quantidade de volume que tem o seu corpo. Ele fez essa descoberta e com isso ele disse a famosa frase: Eureka, Eureka! Então o que ele fez? Ele pegou aquela coroa de ouro e então pegou uma peça que era uma barra de ouro proporcional àquela coroa, porque antes daquela peça ser uma coroa, ela era uma barra de ouro. Então ele pegou uma barra de ouro, amarrou um fio na coroa, amarrou numa haste e do outro lado, da outra ponta dessa haste, ele amarrou a barra de ouro. Então, quando ele mergulhou
esse material pendurado na água, ele viu que, na verdade, o ouro tinha o mesmo peso que a coroa, pensou ele. Pesou tudo certinho, mas ao mergulhar na água, ele percebeu que a coroa ficou numa posição um pouquinho mais elevada e a barra de ouro um pouquinho mais para baixo. Então ele começou a se perguntar: ora, por que isso está acontecendo? Se é o mesmo material, se é o mesmo volume? E então, com isso, ele pôde entender que naquela coroa foi misturado um metal. Então, realmente, o rei Eiron, ele tinha certeza, ele foi enganado mesmo. Pessoal, então com essa experiência, ele ficou muito conhecido por causa do rei Eiron. Conhecemos também a impulsão, a experiência de boiar na água. Nós boiamos na água, por exemplo, quando você puxa o ar e manda para o interior do seu corpo, o seu corpo acaba sendo menos denso do que a água. Então, isso possibilita o corpo boiar na superfície da água. Peso aparente, o que é isso? Peso aparente é qualquer corpo mergulhado no líquido. No líquido tem um peso inferior ao seu peso real. Peso aparente menos peso, menos impulsão. Olha só, fórmulas do impulso. Peso aparente, né? Olha o peso aparente, a unidade dele, né, internacional, é o P maiúsculo e o AP minúsculo. Peso real, a unidade dele de medida é o P maiúsculo e o R minúsculo. E o impulso é o I maiúsculo. Tá aí a fórmula para nós descobrirmos os valores do peso aparente, né, que é peso real menos I, que é impulsão. Para achar a impulsão, você tem que igualar peso real menos peso aparente. Então tá aí, pessoal. Densidade dos corpos, olha só. Porque os corpos flutuam. E de impulso, P de peso. Se dentro do líquido o impulso é menor que o peso, o corpo vai. Se dentro do líquido o I é menor que o P, o corpo vai para o fundo. Quer dizer que o impulso foi maior que o peso. Então, aquele material, ele foi para o fundo daquele corpo. Não é verdade? Continuando, relação de peso e impulso. Dentro do líquido, o impulso, dentro do líquido, o impulso maior que peso, o corpo tende a subir. Impulso maior que o peso, o corpo tende a subir, até flutuar. E quando o impulso é igual ao peso, nesse caso, meus amigos, o corpo fica em equilíbrio no interior do líquido. Lei de Arquimedes, olha, Arquimedes desenvolveu essa lei, vamos conhecê-la. Impulso igual a líquido deslocado, equação do peso. Peso igual a m sobre v, m igual a massa, unidade de medida G minúsculo, volume V maiúsculo é o volume, né? Unidade de medida é o V maiúsculo, né? E você tem que levar também a unidade ao cubo, por exemplo, nesse caso aqui, centímetros ao cubo, porque se trata de volume. Consequência da impulsão. Quanto maior for o volume imerso, maior será a impulsão. Maior densidade do líquido, maior impulsão. Exemplo, navio igual a peso, navio impulso igual a peso em módulo. Submarino, o peso é maior que o impulso, então o submarino fica submerso. Fica mergulhado, né, no fundo das profundezas do mar. Outra experiência com o submarino. Quando o impulso é maior que o peso,
o submarino começa a vir à tona. Ele começa a ter uma imersão. Coroa do rei Eiron. Então, Arquimedes foi conhecido devido à coroa do rei Eiron. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante nesta aula. E qualquer dúvida, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, através do nosso Facebook e também pelo nosso e-mail. Caros alunos, tenham um bom fim de semana.